Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, tá começando mais um Pod Saúde, gravado aqui na Frame, produtora nacional, direção de Hélio Silliman, reportagens e produção da Marcela Troiano. E nós estamos sempre em boa companhia do quê? Das flores, né? Que trazem essa energia tão gostosa aqui para os nossos estúdios. E eu quero agradecer a Estrelícia por isso. Valeu, Serginho. Quando você presentear, né? Ou precisar presentear com flores, ou quiser presentear com flores, não esqueça Estrelícia. O endereço está aqui, tá? Para você. Quero agradecer a Gregory Henrique Schalma, que me veste hoje, e os acessórios são do Nino Bran. Beijo para vocês, obrigada. Os nossos convidados recebem um presentinho muito especial, que é feito lá na WS Adesivos, que tem mais de 3.000 itens em presentes para os seus parceiros. Época de final de ano, época de você dar uma passadinha lá, WS Adesivos. Um beijo para vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre temas que literalmente podem salvar vidas. Os primeiros socorros, a prevenção de acidentes e as ações essenciais diante das enchentes. Em momentos de emergência, o preparo e o conhecimento vão fazer toda a diferença para você. Entender como agir ou até como evitar certos riscos é uma responsabilidade minha, sua, de todos nós. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Major Palumbo, formado em Engenharia Civil e Direito, com pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, o Marcos Palumbo, que hoje está aqui com a gente, tem mais de 28 anos na Polícia Militar de São Paulo, com atuação no Corpo de Bombeiros. É vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal aqui de São Paulo, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e vai compartilhar hoje conosco toda a sua experiência de como pequenas atitudes podem mudar grandes situações. Seja bem-vindo, Major. É um prazer, Claudete. Puxa vida, reencontrá-la, nossa bombeira honorária. Poucas mulheres são bombeiras honorárias aqui em São Paulo e eu tenho o prazer de estar aqui com você. Pois é, eu sou uma delas e me sinto muito orgulhosa por isso, né? Uma porque é a polícia militar mais querida do Brasil. Né? Corpo de Bombeiros é um policial que a população gosta, que agradece, que sabe que, não que os outros você não possa contar, tem que contar sempre com o policial e pedir ajuda, mas o Corpo de Bombeiros é aplaudido por todos sempre. É verdade, são ali todo dia, a cada 59 segundos, existe uma vida que é salva no Corpo de Bombeiros em todo o estado de São Paulo, então eu fico orgulhoso disso também. E são muitos anos lá, né? É. Só como porta-voz do Corpo de Bombeiros, você ficou quanto tempo, Major? Eu fiquei... Porque a gente tem dois trabalhos, né? Um trabalho que é um administrativo, então eu ficava lá na comunicação, mas isso não tira o nosso lado operacional, de Sim. atendimento de emergências. Então, eu fiquei ali 20 anos naquela função, quase, mas também nos atendimentos operacionais, onde, infelizmente, todas as grandes tragédias que a cidade passou, e isso acontece nesse tempo, a gente acaba atuando também nas emergências. Então eu vou começar falando um pouco dessa história. Eu sei que você atuou num acidente muito triste que marcou essa cidade para sempre, que foi aquele voo da TAM, né? O pouso do voo da TAM, que acabou passando pela pista em Congonhas. Muito triste aquilo. Foram quantas mortes, Major? Olha, até a ocorrência do incêndio do edifício Joelma, que fica lá na frente da Câmara. Sim. Foram 189 pessoas que tinham morrido em 1974. Porque é um incêndio que também ninguém esquece. Uma tragédia, uma tragédia. Ninguém esquece. Eu não esqueço. Eu olho para aquele prédio todo dia e falo, meu Deus. Agora, depois em 2007... nós tivemos esse acidente gravíssimo que aconteceu na cidade, que é a maior tragédia que a cidade já atendeu. Mais de 199 pessoas morreram e, com certeza, foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. E como foi esse trabalho lá? Imagine quando... Até vindo para cá, que a gente passa ali na frente, eu olhei pro... Até hoje você lembra? Todo dia que eu passo lá, eu lembro. Porque o que eu lembro era quando você vem na Washington Luiz, você pela Rubem Berta e o Washington Luiz, depois do viaduto, na frente do aeroporto.
você acaba... Eu fico lembrando daquela cauda da aeronave bem no meio do prédio, com um posto de gasolina, aquela comoção muito grande, aquela dificuldade para você Vocês chegaram lá entender. depois de quanto tempo? Foi assim, eu estava em casa, chegando em casa, quando a gente viu a notícia. Porque a gente fez um plantão, todo mundo tem os plantões. Então, eu estava de plantão no dia seguinte, do plantão operacional. Eu cheguei em casa, na hora que eu vi, um grande incêndio acaba de acontecer no aeroporto de Congonhas. Aí, na hora que eu olhei, eu vi um fogo, mas não era um fogo pequeno. Era um fogo muito grande. E para um fogo ser tão grande, ele precisa ter um material combustível ali. Bom, perto do aeroporto, na hora, falou, caiu um avião. Aí, na hora que eu vi os bombeiros, um helicóptero da emissora, vendo aquela chama gigantesca. Aí os bombeiros, com umas mangueiras que são desse tamanho, parecendo que era uma mangueira de jardim. Falei, meu Deus, já peguei minhas coisas, falei, amor, volto só daqui 2 dias, porque eu estava de plantão de 24 horas, então eu voltei só 2 dias depois que eu voltei para casa. E já foi direto? Já foi direto, porque as equipes de primeiro atendimento saíram da Vila Mariana, saíram do Campo Belo e foram direto para fazer o atendimento. Mas na hora que eles chegaram, então você tem que montar uma operação para jogar tanta quantidade de água, para você fazer um resgate das pessoas. Na época, o tenente Engel chegou lá com o comando de área para fazer a retirada das pessoas lá da estrutura do prédio. Teve gente que no prédio não tinha foi atingido o prédio, mas ele acabou. Uma menina, eu lembro, que ela caiu da estrutura tentando fugir do fogo, então era só tragédia. É uma situação que você fala, meu Deus do céu, como é que você vai operacionalizar isso? Como é que você vai dar dignidade para as pessoas? E como que um bombeiro, depois de atuar num caso como esse, com tantas mortes, né, quase 200, consegue tocar a vida? Quantos dias você fica impactado por aquilo? Primeiro que depois que você atende uma ocorrência dessas, né, aconteceu comigo e com muitos outros, aí logo em seguida eu cheguei ali, eram 7 horas, aí depois perto das 8h30, 9 horas, os efetivos foram se deslocando dos outros postos para ter ali uma ação para apagar o fogo. Então, quer dizer, a gente estava ainda apagando o incêndio. Conseguiu apagar o incêndio só lá perto das 5 horas, 4, 5 horas da manhã. Por causa da grande quantidade de material combustível no meio de lajes. Aí a pior parte, né? A pior parte é quando você tem que ter o contato, porque apagou fogo num avião, você já tem ali uma condição de segurança, você precisa entrar no avião e tirar as pessoas de lá. Nossa, deve ser muito, muito triste. E quanto tempo isso fica na cabeça do profissional até ele tocar a vida normalmente? Eu acho que ela não sai. Não sai? Não Tem sai. que ser muito forte. Porque ele também participou, vou começar por isso, antes do nosso assunto do dia, que são os primeiros socorros, da queda do helicóptero de um jornalista muito querido, que foi o Ricardo Boechat. Eu conheci muito o Ricardo Boechat e entristeceu todos nós do meio, todo o público também, até como foi, né? Mas eu lembro que uma cena que me deixou, assim, aterrorizada foi que apareceu para mim no celular uma pessoa filmando. Como consegue uma pessoa parar e registrar no celular aquilo que está acontecendo só com o intuito de mandar para os outros? Quer dizer, não teve aquele ímpeto de ajudar e foi imediatamente quando caiu. É impressionante hoje em dia com o celular, como tem uma tragédia, a primeira coisa que a pessoa pensa é em publicar aquilo. Eu vejo isso com uma dificuldade muito grande da pessoa entender que ela ainda pode fazer alguma coisa para ajudar alguém. Então, uma pessoa se afogando. Aconteceu no final de semana, uma pessoa tinha sido atropelada, ela caiu no canal lá em Santos, aí os bombeiros foram atender, mas os bombeiros tiveram que chegar e tirar a pessoa de uma situação de afogamento. O canal é raso. Todo mundo passando, gravando, ao invés de ir lá ajudar o senhor que tinha sido atropelado por um cara bêbado, né? É demais. Demais. Então, talvez a gente tenha aí uma capacidade melhor de poder ajudar. Então, chama o socorro. Você tem um aplicativo dos bombeiros hoje, você tem um telefone 90, 93. Ao invés de ficar 92, filmando exato. isso, liga, chama os Pô, bombeiros. porque se você não quer... talvez ali também algumas situações são difíceis, né? Para Sim. pagar. Mas pode chamar o socorro e não usar o celular para ficar filmando a pessoa morrendo. É um absurdo. E
esse caso também foi um que chocou bastante, do Ricardo Boechat, e de incêndio, que eu me lembro, do Wilton Paz de Almeida, lá do Paz de Paissandu. Almeida. Você também participou, né, Major? Eu estava lá dentro do Memorial da América Latina quando pegou fogo, eu estava comandando a equipe lá dentro, fiquei preso lá dentro das estruturas. Então, a gente tem hoje uma missão diferente, mas a missão para que a gente possa ter ali todas as estruturas para os bombeiros, porque eles precisam atender a população, Claudete. Eles precisam, naquele momento mais difícil de alguém, estar prontos. Que nem hoje de manhã, eu fui lá no posto da Vila Mariana, e há uns 15 dias atrás, eles salvaram um senhor dentro do Sesc, 91 anos, teve uma parada cardíaca na piscina. E o senhor foi lá cumprimentar os bombeiros, abraçar os bombeiros, o majorzão aqui, todo fortão. Fiquei emocionado, meu olho encheu d'água. Ele foi lá só agradecer, obrigado por salvar minha vida. 91 anos. 91 anos. E aí ele podia muito bem, não, o médico podia falar, não, ele já viveu muito, eu não vou fazer nada. Falei, não, assim, ó, nós vamos fazer. Tiraram ele lá de dentro, fizeram massagem cardíaca, chamaram o helicóptero Águia, ele pousou no Instituto Botânico. Do Instituto Botânico foi pro HCOR, desculpa, pro INCOR. Aí ele conseguiu do Instituto do Coração, ele saiu e foi lá agradecer. Eu vim agradecer vocês. Pô, eu acho isso demais. E ele foi lá para uma operação que a gente colocou para funcionar. Então, isso daí é o que eu acho que deve ter algum sentido na nossa vida, quando a gente consegue dar a mão para alguém, ajudar em alguma boa política, Claudete. Então, talvez a gente possa ter grandes exemplos hoje. E você pode começar isso fazendo na tua vida pessoal, ajudando, incentivando, né, fazendo as coisas acontecer. E é isso que a gente quer, porque nessa conversa você vai aprender muitas coisas que pode passar para os outros, pode indicar, né, o nosso episódio para que as pessoas assistam, porque informação, nesse caso, vale mais que ouro. Bom, o que nós podemos considerar como primeiros socorros, Major? Bom, os primeiros socorros são ações onde você possa chegar rapidamente, de uma forma provisória, prestar alguns procedimentos até que um médico chegue ao local ou até que a vítima chegue ao hospital. Então, você consegue, por exemplo, caso que você tenha alguém que caiu na rua, você consegue ali, de repente, chegar numa pessoa, só encostar nela, ei, fala comigo. Não falou com você. Pega o telefone. Olha, socorro, tem uma vítima aqui que está inconsciente na rua, acabou de ser, enfim, sofreu um acidente, caiu, desmaiou por algum desmaiou motivo. por causa que está muito quente, enfim, qualquer coisa que ele fizer, ele já consegue ali passar para o centro de operações que ele já tem um planejamento. Puxa, eu vou mandar uma moto, resgate, que vai chegar rápido. Mas é um caso... Esse é o primeiro, o pronto procedimento que uma pessoa pode ter presenciando alguém em dificuldade? É a primeira coisa. Se você tiver alguém que ele esteja ali numa condição, você fala, ué, essa pessoa não está normal. Ela caiu aqui na rua, ela está sentada aqui na rua, ela está deitada, ela está na cama, no sofá, dentro da sua casa, num restaurante. Imagina, você está num restaurante, está uma pessoa aqui do lado. Será que não dá para perceber que ela pode ter engasgado? Você pode chegar nela, escuta, simples, encosta nela. Fala e encosta. Ei, você está bem? Porque às vezes, né, você tem um suporte que quando você fala e a pessoa ela está inconsciente ou ela está ali quase não tendo consciência, mas na hora que você encosta ali, você tem uma reação. Né? Você consegue, se ela reagir de algum jeito, mexer o braço, você vê uma situação de expansão, de respiração, então você sabe que ela ainda tem chance ali de sobrevida. E essa primeira informação é importante para vocês? É de total condição para que você possa salvar a vida dessa pessoa. Por quê? Quando você fala que ela está inconsciente, mas ela não respira, aí eu tenho um outro sistema. Escuta, ela não respira? Não. Ela mexe o braço? Não. Ela mexe a perna? Não. Mudaram os procedimentos agora. A American Heart é uma associação americana que ela toma conta de todos os procedimentos de primeiros socorros para ressuscitação cardiopulmonar, para engasgamentos de adulto, de criança, de bebê. Então, se você sabe fazer isso de uma maneira rápida, dificilmente, se você tiver ali entre 2, 3 minutos, onde você tem ainda a chance de poder salvar alguém, em até 10 minutos, uma equipe de socorro pode chegar. E isso pode ser em questão de segundos. Se você tiver a chance de identificar e chamar o socorro, com certeza essa vítima
tem ali 90, 80, 90% de chance de poder se restabelecer. E é verdade que qualquer pessoa pode prestar esse serviço, mesmo sem formação? Pode. Você tem essas diretrizes que normalmente não dão tempo para que você possa chegar num local, por exemplo, um médico, uma pessoa treinada. Em outros países, existem muitas pessoas que possuem esses cursos e ela tem já uma localização, uma geolocalização pelo celular, que ela pode ser acionada para que você possa chegar no local. Olha, eu já fiz um curso de primeiros socorros. Então, caso aconteça algum acidente aqui na rua, eu vejo que eu vou chegar antes que qualquer equipe. Então, ele vai fazer procedimentos que são simples, mas que naquele e que momento... podem ser ensinados a qualquer pessoa, E não é? podem ser ensinados, por exemplo, nas escolas. É uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, mas a legislação é burocrática, não é possível isso. Eu me lembro uma vez, um garotinho, ele tinha 9 anos, ele salvou a vida do avô fazendo a ressuscitação, porque ele tinha visto num programa de televisão. Olha como a formação é importante. Você já tentou? Já, eu tenho projetos aqui em São Paulo para a gente colocar isso na grade curricular, mas é muito importante. ela é importante porque se você colocar 1 hora por semana de alguns assuntos de primeiros socorros, depois de prevenção aos incêndios, você vai ter uma criança com uma outra ligação, com outro olhar. Sim. Até que para que ela possa ajudar em outras ações. Isso vai despertar nela uma rede ali de condição onde ela... Eu vou ficar pronta para poder ajudar, eu vou ter outros sentimentos, talvez até com outros assuntos. Ela vai começar a ter uma humanização mais profunda. Eu vou fazer parte, ela vai se sentir parte de alguma ação que a cidade possa ter, que ela possa fazer ali a sua ação propriamente dita, Só reagir. Isso já é importantíssimo. Só isso ela vai trazer. Sem contar que muitas crianças ficam avós, que tem quedas dentro de casa, que passam mal, que escorregam no tapete e que podem ajudar, né? Pegar um telefone, fazer alguma coisa de imediato. Nossa, eu torço para que isso dê certo. Mas é uma legislação... É muito burocrático. É muito burocrática, porque todas as cidades elas ficam ligadas a uma rede nacional de educação e aí ela tem que ser em Brasília. Mas, enfim, aí quando você vê, primeiros socorros, então não pode ensinar. Ah, não pode, tal, mas dancinha, não sei o quê, pode. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Então, você ensina o que está lá na grade curricular, mas por que uma coisa pode e a outra não? Então, eu fico um pouco chateado com isso, mas eu não vou desistir, Claudete. Eu acho que vale a pena você ter ali uma criança que ela tenha baixado um aplicativo, por exemplo, dos bombeiros aqui em São Paulo. Tem um aplicativo que você clica, um clique, em 10 segundos você chamou socorro. Olha lá. Palestras você pode dar? Você dá em escolas? As escolas pedem, não? Muito legal. Eu tenho aí um prazer de fazer isso, porque a gente vai muito às escolas. Isso já é muito importante. Eu estive recentemente lá no Parque Cocaia, lá na represa Billings, na escola, o professor Jonas, a escola Hilda Keller, se eu não me engano, ela fez uma grande ação, os meninos ficaram lá, levei os bonecos para fazer os treinamentos, para ensinar a manobra de desengasgamento, para ensinar a manobra de ressuscitação. Afogamento, né? Afogamento. Porque próximo à represa e as crianças, no verão, acabam invadindo a represa Billings em São Paulo. E a gente tem essas ações, elas são bem-vindas. A molecada, eles adoram isso, né? E a gente sabe que tem um resultado. Porque depois eu escuto, olha, o aluno lá da 8ª série, ele salvou a mãe. Um amiguinho engasgou na escola, ele conseguiu até salvar o cachorrinho dele. Enfim, ele tem até ações que você tem uma gama de conhecimentos maiores, onde elas implicam ali em decisões dessa criança que está em formação. Ela vai ter uma decisão diferente. Ela vai falar assim, eu faço parte, eu consigo ajudar. Eu estou comprometido com isso. Então, ela acaba ajudando o avô, ajudando a mãe, ajudando o pai, o amiguinho, enfim. Então, eu vejo que você tem um desenvolvimento diferente dessa molecada. Qual é a coisa errada que alguém faz quando vai prestar uma ajuda? Por exemplo, vejo alguém se afogando. O que eu posso fazer de muito errado e piorar a situação?
Olha, eu trabalhei também no começo da minha carreira lá no grupamento de bombeiros marítimos. Então eu voava lá no helicóptero, no litoral, e aí eu era, pode ir para Lumba. Então eu pulava do helicóptero para tirar os outros da água. Então qual a pior situação? Quando você chega perto de uma vítima que está se afogando e você não tem experiência. Então só de você chegar perto ela te agarra e você vai junto com ela. Vários os casos. Um filho mais novo, aí uma vez eu fiz um salvamento de 5. Eu e o tenente Andronovich, agora que infelizmente foi acometido de um câncer, não está mais com a gente. Mas era um menininho pequeno, começou a se afogar, aí o irmãozinho foi tentar segurar, foi junto. Aí o outro também, eram 4. Aí o pai viu num desespero, tentou, enfim, os 5 estavam se afogando lá na praia da Enseada, no Guarujá. E nesse momento eu estava do helicóptero, a gente saltou do helicóptero, eu fui lá buscar 3, e o Andronovich mais 2, mas enfim, mas a gente tem experiência, então você entrega um objeto flutuante para ele, que é um flutuador, segura aqui menina, aí um segurou o outro também, quer dizer, o outro já estava quase submergindo, coloquei ele em cima, consegui segurar, enfim, e conseguimos tirá-lo. Agora... Então é preferível jogar alguma coisa para ver se aquela vítima segura do que eu me jogar ou ir até a vítima se afogando para tentar salvá-la. Estou numa piscina. Então, eu estou vendo alguém. Se você não tem experiência, não vá na piscina, porque senão você vai junto. Você pega alguma coisa, entrega, joga para ela. Então, posso jogar uma vassoura, posso jogar uma boia, que seria o ideal que ela tivesse ali naquela piscina. Mas num afogamento, quando você faz isso, e aí você tira a pessoa da água. A partir do momento que eu conseguir tirá-la da água, eu tenho uma lateralização para que ela possa ficar deitada de lado. Tá. Você deixa liberado o seu pulmão direito, porque o coração está levemente ligado para o lado esquerdo do peito. Está no centro do peito. Mas se você coloca ali virado com o pulmão lateralizado, nesse momento pega o celular, alô, socorro, pega o aplicativo, tem aqui uma vítima que acabou de se afogar. Estou no endereço tal, ou se não, coloca a localização do celular. Ok, aí você volta para essa vítima, coloca ela de barriga para cima. Fala comigo, não falo com você. Tem expansão no tórax? Não. Mexe o braço? Não. Mexe a perna? Não. Massagem cardíaca, mão forte, estica a sua mão forte, almofadinha, eu falo assim, porque é muito legal, né? Almofadinha da mão, ó, no centro do peito, ó, bem no centro do peito, osso externo, entrelaça os dedos, começa a fazer uma pressão em cima do peito da vítima para que ela possa restabelecer os seus sinais, porque não adianta nada você sair correndo com ela. Tá. A partir do momento que você faz isso, imagina que tem um bebê caído na piscina, uma criancinha, que é muito comum nas férias. Mãe, às vezes, fica lá fazendo suas tarefas, aí ela sai correndo, vai fazer comida e tal, e daqui a pouco a criança casa com piscina que você alocou. Então, a alocação de casa, fecha as portas de acesso com a piscina. Daqui a pouco, onde está a criança? Ela não quer cair, mas ela chega perto da piscina, Claudete, ela fica lá passando a mão, daqui a pouco a cabeça da criança é meio desproporcional. É verdade, ela tem um muito pêndulo, pesado. bum, cai lá dentro. O que eu vou fazer? E muitos já morreram assim? Muito. Tira a criança. E nessa daí é a mesma coisa. Chama o socorro, tal. Uma criança de até 1 ano, você usa uma mão, trocou o procedimento agora recente. Se você tirou ela afogada da piscina, você vai usar uma mão. Toma cuidado por causa da compleição física da criança. Você vai fazer as compressões, né, diretamente. Você não vai usar todo o peso do seu corpo. Você tem que dosar aquela massagem cardíaca. Chama o socorro. E é o que a gente espera, que ela possa ter ali, por causa dessa massagem, o fluxo sanguíneo correndo no corpo para que ela possa literalmente voltar. É né? por isso que joga água para fora? Normalmente, quando você coloca a pessoa de lado, você já tem uma grande Ajuda pra quantidade isso. de água. Mas Mas o que a vai água ajudar a respirar. vai ajudar a respirar. E quando você deixa ela de lado, você deixa um pulmão, ele vai literalmente os vasos dentro, né, os brônquios, eles vão ser ligados e uma parte da água vai para o pulmão. Um pulmão vai ficar totalmente ali, né, não inutilizado, mas quando você faz essa manobra, você deixa um outro pulmão livre, enfim, que é a chance que você tem. O que eu queria falar é que você não pode perder tempo. Tá. Porque se você perde E nem se tempo... desesperar, sair correndo com a criança. Imagina que você fique sem respirar. Então, acabei de tirar uma pessoa de dentro da água ou que ela tem uma parada cardíaca. Se você pega essa pessoa, vou colocar ela aqui, vou correr para a UPA mais próxima. São 10 minutos que você vai deixar a pessoa sem respirar. O que você tem que fazer? É o contrário. Você imediatamente tira a pessoa daquela condição,
Não se arrisque, no caso de afogamento que você me perguntou, mas pode ser uma pessoa que teve um mal súbito e parou de respirar em cima da cama. Tira a pessoa de cima da cama, coloca ela no chão, chama o socorro e massagem Começa a cardíaca. massagear. Massagem E cardíaca. nós vamos ver melhor isso, porque a Marcela Troiano, repórter aqui do nosso Pod Saúde, ela foi a uma unidade do Corpo de Bombeiros e traz para a gente uma reportagem mostrando que atitude você deve tomar em alguns casos. Vamos ver então, você, Marcela. Olá, pessoal! Aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu vim conversar com a capitão Carol, que vai nos ensinar algumas manobras super importantes, hein, de primeiro socorro. E aí, vocês estão conversando no estúdio. Eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo, porque a gente nunca sabe, né? E sempre é bom estar prevenido. Vem comigo! Capitão Carol, estamos já com um bebezinho aqui. O que a gente vai ensinar, né, ou mostrar para o pessoal que está em casa hoje? Hoje a gente vai falar sobre engasgamento, né? Nós tivemos uma atualização importante da American Heart Association e eu vou mostrar para as pessoas como fazer caso um bebezinho, uma criança, um adulto se engasgue. Então a gente vai mostrar as manobras de desengasgamento hoje. Conhecimento salva vidas, né? Então, já fica a dica aí. A primeira coisa, eu preciso identificar quando o bebê vai estar engasgado. Então, as mamães já sabem como é que funciona. Não chora, bebê fica rosa, depois roxo, não consegue tossir, nem chorar, como eu falei. E aí, a gente, percebendo que ele está nesse quadro, a gente vai começar as manobras, tá? Então, eu vou manter a boquinha do bebê aberto aqui. E eu vou virá-lo na minha mão. E aí, o importante, eu vou sentar. Porque eu preciso dessa estabilidade, ó, da minha perna apoiando o meu braço. Então, o rostinho do bebê está seguro, a cabeça vai estar mais baixa do que a linha do quadril. Isso é muito importante porque a gravidade vai ajudar. E aí eu vou começar e vou dar 5 tapinhas nas costas entre as escápulas, ou seja, no meio do bracinho aqui, ó, no meio das escápulas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu virei o bebê de barriga para cima, coloco no outro braço e aí eu vou fazer 5 compressões no meio do peito do bebê. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Escuta, olha como é que o ar sai, ó. É a mesma coisa no bebê. Então, eu fiz 5 taponamentos, 5 tapinhas e 5 compressões. Geralmente, no primeiro ciclo, ele já vai voltar a respirar e vai voltar a chorar. Então, nesse momento, o choro é muito importante. Significa que o bebê está desengasgado. Legal. Tem pessoas que elas vão com a mão e pegam. Isso é perigoso? Se for um objeto sólido, funciona. Só que muitas vezes um bebê desse tamanho é leite, é um suquinho. O que vale lembrar? Um bebê não precisa ser até 1 ano. É algum bebê que eu consiga segurar desse jeito aqui. Então pode ser de 1 ano, 2 anos, enfim. De forma que ele caiba e eu consiga suportar o peso dele aqui. Então, o pensamento do objeto ele é importante, mas depende do objeto que está obstruindo as vias aéreas ou do bebê ou da criança. Legal. E em caso de crianças, adultos, você pode explicar um pouquinho? A gente vai usar um voluntário para fazer as manobras de engasgamento. Pode ser? Ah, que ótimo, então. Então, vamos lá. Ele é a nossa vítima que está engasgada. Então, primeiro sintoma da vítima engasgada. O que ele vai fazer? Ele vai levar a mão no peito, né? Todo mundo já viu uma cena dessa. Mão no peito, vai apontar, ele não vai conseguir falar, ó. Ele vai procurar ajuda, porque ele não consegue tossir, porque o objeto já está totalmente obstruído. As vias aéreas já estão totalmente obstruídas, ou seja, ele não vai conseguir falar nada e nem tossir. Então, percebendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar atrás do Steve, eu vou virar ele de lado para a gente melhorar aqui, ó. Então, ele vai ficar levemente curvado para frente. A minha mão vai posicionar no peito dele para dar uma estabilidade, ó. Ele vai dar uma segurança aqui, tá vendo, ó?
O meu pé vai estar no meio da perna dele, para dar segurança dele não vir para trás. E eu vou dar 5 tapas no meio das costas dele, no meio dos braços, ó. Fez esses 5, a gente vai para o ciclo da manobra de desengasgamento, que antigamente chamava de manobra de Heimlich. Eu vou vir com a minha mão aqui, ó, fechada, debaixo do ossinho aqui, como se fosse na boca do estômago, e a outra mão vem por fora, né, por trás, e eu vou fazer movimentos contínuos de cima para baixo e para trás. Eu não vou apertar porque isso é dolorido, e eu vou fazer 5 vezes. Isso, é um J, tá? E aí eu vou alternando 5 tapinhas e 5 compressões abdominais. Isso tende a desengasgar e ele vai expelir o objeto. Lembrando que é muito importante que a pessoa faça força, tá? Não é um carinho, porque o corpo ele tem uma resistência, então a pessoa vai ter que fazer força mesmo. Se não der certo essa manobra, a vítima tende a desmaiar, perder consciência, entrar num quadro de parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai para massagem cardiorrespiratória, na verdade só cardíaca, que é o que as pessoas precisam saber de primeiros socorros, que é a massagem no boneco mesmo. Eu fiz as manobras, a pessoa não desengasgou, ela vai continuar roxa porque ela não consegue respirar, certo? O próximo passo é ela perder a consciência e ela vai desmaiar. Ela vai desmaiar e aí a tendência é que o coração pare, porque não está respirando, o corpo entende que não precisa mais bater o coração. E aí a gente vai começar as massagens. Vamos lá? Certo. Tem algum momento que eles chegam a ligar para os bombeiros ou para uma emergência ou não? A primeira coisa que a gente pede, a gente já está indo para as massagens, mas a primeira coisa que a gente pede para as pessoas verificou uma situação dessa, antes de mais nada, liga o 93. Já liga. Liga e aí avisa o atendente e vai para as manobras, seja em criança ou seja em adulto. Ou se você estiver acompanhado de outras pessoas, peça para alguém ligar enquanto você vai fazer as manobras. Para não perder tempo. Agora vamos aqui, ó. Então, o nosso boneco está simulando aqui uma pessoa desacordada e eu vou ajoelhar do lado dessa pessoa, tá? Então, Esse que a gente fala de ressuscitação ainda não? é isso mesmo, isso é a ressuscitação. Então, vale lembrar que eu já sei que a pessoa está engasgada, não encontrei ela assim, eu já tentei fazer as manobras, então eu sei que ela está engasgada. Então, eu sei que ela não estava sem respirar e possivelmente está numa parada cardíaca. Então, eu vou fazer as manobras de ressuscitação nessa vítima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha mão no meio desse osso aqui, bem no meio do peito, na linha dos mamilos. Já deixamos ele sem blusa para justamente facilitar. Então, eu vou posicionar essa parte da mão aqui, ó, bem no centro. A outra mão vem por cima. E aí eu vou levar meu corpo para cima, para frente, né? De forma que faça 90 graus, ou seja, eu estou bem em cima da vítima. E aí eu vou começar a pressionar. E eu vou pressionar até quando? Até o socorro chegar ou até essa vítima, até essa vítima voltar. Aí agora, Fica pressionando. fica pressionando ou até o esgotamento do socorrista, né? Como a gente fala. Você quer fazer? Quero sim. Peraí. Vamos inverter os papéis. Agora eu sou a apresentadora e aí eu vou... 90 graus. Isso, a parte da mão, isso. Assim. Entrelaça os dedos. Agora o corpo vem bem para frente, mais para frente, e estica os braços. Agora, isso. Vamos lá. Aperta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É cadenciado. Cansa ou não cansa? Cansa, nossa. Mas eu tava indo muito rápido? Tem que ir mais devagar, mais rápido? Na verdade, são 100 por minuto, de 100 a 120. Ou seja, um pouquinho mais rápido que 1 por segundo. Então, é contar de 1 a 10, um pouquinho mais rápido. Então, é 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que contar, então eu vou fazer de novo. Isso. Estica os braços. E mais pra frente, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá pronta. Mas você sabe que isso daí é muito importante, né, a gente falar. Porque a gente nunca acha que vai acontecer conosco. Mas quando a gente vê, tem uma situação que pode ser nem que seja da sua família, mas alguém próximo, né? E você pode ajudar se você estiver preparado. O mais importante é vocês saberem essa manobra, porque se acontecer comigo, eu quero que mais pessoas saibam, você concorda? Porque alguém vai saber que está do meu lado que vai poder usar em mim. Então, a gente sempre fala para as pessoas, divulga esse tipo de conhecimento, porque esse conhecimento salva vidas. E a gente pode sempre ajudar. A gente nunca sabe quando vai acontecer.
né? Num restaurante, num momento de diversão pode virar um momento de tragédia. E o Bombeiros também tem uma rede social muito legal, né? Que vocês estão dando dica. Eu queria que vocês deixassem para o pessoal de casa e até, se você conseguir dar mais algum conselho. O nosso Instagram, ele já tem bastante seguidor, a gente gostaria demais, por favor nos ajudem, compartilhando, né, esse vídeo, é Corpo de Bombeiros da PMSP, e lá tem vários vídeos explicativos. Agora eu vou contar uma novidade que talvez você não saiba. No site do Corpo de Bombeiros, existem vários cursos de primeiros socorros gratuitos, que as pessoas podem entrar, fazer esse cursinho, tem até um certificadinho ao final do curso, é online e mostra não só desengasgamento ou RCP, como outras dicas de primeiros socorros. Nossa, caiu como uma luva, porque eu estava pensando outro dia, sabe? A gente lê tanta coisa e agora com uma filhinha, eu estava preocupada, eu falei, onde eu vou fazer um curso desse? E olha que legal! É isso, o Corpo de Bombeiros tem e é gratuito. E é online? É online, no site do Corpo de Bombeiros. Nossa, muito legal. Então, por favor, o site a gente vai deixar aqui, o Instagram. Quero agradecer e convidá-la para ir lá no nosso estúdio. Super top. Tem várias dicas de seguranças e precisando, espero que não precisem, 193 Corpo de Bombeiros. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Major, tá aí, eu queria agradecer, muito legal a gente poder mostrar, porque com certeza uma atitude sua salva vidas. Ponha isso na sua cabeça, aprenda direitinho e se você é diretora de escola, fale com o Corpo de Bombeiros, depois a gente vai deixar tudo aqui, fale com o Major Palumbo, porque uma palestra seria muito importante para as suas crianças aí, para as crianças da sua escola. Bom, eu queria saber se é importante ter em casa, num carro, um kit de primeiros socorros. E o que deve conter no meu kit? Olha, esses kits, né, normalmente, eles são kits para uso mais profissional. Como profissional? Então, às vezes, você tem alguns equipamentos onde você possa fazer ali a insuflação do ar, que são respiradores. Tá, mas assim, uma coisa luvas. básica que eu Olha, tinha que ter em casa, se alguém cair, se alguém se machucar, ou no meu carro, se acontecer Nada, qualquer olha, coisa. Normalmente, toda vez que você fala alguma coisa dessa, o cara fala, nossa, mas pra que eu vou fazer isso? Olha só que Teve uma simples. época que era até Que era obrigatório, eu achava ótimo. Um kitzinho, se você tiver uma luva, Tá, seria é legal. importante. Se você tiver gaze, então para que a gaze? Então imagina que você está em algum lugar, infelizmente num churrasco você se corte. Quais são as técnicas que você pode usar? Se você tem um kit desse, e eu tenho no meu carro, eu ando com ele. Então, eu quero saber o seu. Eu ando com o que uma que tem máscara, né, uma pocket mask para você fazer respiração, mas isso é por causa que eu sou um profissional treinado. Agora, se você não é, mas você pode ter, por exemplo, essa gaze. Cortei minha mão no churrasco, começa a sangrar muito. Quais são as técnicas? Técnicas simples. Técnicas que você vai lá nesse kit. Eu posso usar, não tenho kit, posso usar minha camiseta? Posso. Mas quando você tem uma gaze fechadinha, ela não vai pelo menos infeccionar o local. Sim. Você pega essa gaze imediatamente, coloca em cima do local, aperta o local. Sua mão está para baixo, duas técnicas. Compressão direta e eleva. Só de você fazer isso, se você eleva, estanca. Você vai parar de sangrar. Dependendo do tamanho da lesão que você tiver, a maioria, 90% delas, você Se for na perna, levanta a perna? Aí você deita e deixa a perna para cima. Da mesma forma, você faz uma compressão e eleva a parte afetada. Para quê? Para você diminuir ali os espasmos e principalmente o sangramento. Cansei de atender, por exemplo, ocorrências na rua. Então eu estava lá com o carro do capitão, né? Enfim, quer dizer, eu não levo, é uma picape para você chegar rápido, mas às vezes eu chegava nos atendimentos antes, porque eu chegava rápido, então o motociclista lá com o braço quebrado, uma fratura, um sangramento intenso. O que a gente fazia a primeira coisa? Imediatamente pegavam nossos equipamentos, luvas, então os equipamentos de primeiros socorros, de talas, e principalmente de gaze, para que você pudesse colocar no local e fazer a contenção. Então, comprimia. Apertar. E aí, o que a gente fazia? O motociclista ficava sentado ou deitado e eu ficava atrás segurando a mão mais alta. Exatamente para que ele pudesse não ter esse sangramento. E esse sangramento, quando você via, nossa, parava. Aí, na hora que você deixava, principalmente da altura aqui, ó, o coração, onde você tem a mesma pressão, se você deixar para baixo do coração, você tem uma pressão maior. Aí o sangramento começava tudo de novo.
Então, por que quando você se machuca, por exemplo, no braço, você tem um corte, uma fratura, o médico coloca você desse jeito? Justamente para isso. Para isso, para que você deixe sua mão mais alta que o coração, com o objetivo de você não ter ali um sangramento local, para que possa ter essa mobilização, fazer um efeito. Você vê que coisa simples? Simples e efetiva, né? Agora, eu me lembro que antigamente punham açúcar em pequenos cortes. Isso daí adianta, Major? Não. Nada? Não. Besteira? Besteira. O que você deve fazer, caso você tenha um corte muito grande, olha, o que eu fiz? Ó, já coloca na água com sabão e como que eu vou fazer desse corte? Comprime e eleva. Se tem um corte na perna, deita a pessoa, comprime e você pode deixar a perna dela um pouco mais alta. Até que essa medida de primeiros socorros eu posso chegar no hospital. Você vê que são coisas que... eu vou pegar a Simples, pessoa e vou sair andando com ela. Escuta, se ela tiver um corte na perna, se você andar com ela, ela vai ter um sangramento maior. E aí podem ter vasos no seu corpo que sejam atingidos que vão causar uma hemorragia intensa, podendo até entrar em estado de choque. Então imagina num grande acidente, ele perde lá uma estimativa, uma fratura de fêmur, você pode perder litros de sangue. E a pessoa pode ter ali, entrar em choque hipovolêmico. Então quer dizer, ele precisa do médico para repor o volume, para fazer uma contenção de hemorragias. Eu já vi. Os médicos... Bom, luva, gases, tem mais alguma coisa? Eles são compressas, Tá. compressas que você tem ataduras, você Tá. tem, às vezes, cânulas, você tem ali máscaras, mas elas são mais Para profissionais. profissionais. Agora, se você Tá. tiver uma dessa, luvas, você tem lá talas, onde você possa fazer uma imobilização só para que você Já permita, ajuda, né? já ajuda. Porque principalmente em férias o brasileiro gosta de viajar, às vezes pega o carro, vai para longe e estradas desertas e ninguém está livre de um acidente. Outra coisa que preocupa muito são as enchentes. E vem aí mais uma fase de enchentes. E nós vimos aí a mais recente no Rio Grande do Sul, que chocou todo o país, mas volta e meia acontece, e na nossa cidade especialmente. Eu queria começar falando sobre os raios. Nós sabemos que vivemos numa cidade, que é São Paulo, uma das maiores cidades com incidências de raios, né? É São Paulo. O que se deve fazer, o que não fazer quando está trovejando e raios estão caindo? Nós temos aqui na cidade, e principalmente a maioria dos casos na cidade, elas vêm, essas frentes frias do sul, então elas entram aqui pela represa de Guarapiranga. Então a Zona Sul normalmente ela é muito afetada, porque ela tem o primeiro choque de uma massa de ar quente que às vezes está na cidade com essa massa de ar frio. Então você tem ventos fortes que podem derrubar árvores, que podem derrubar estruturas, que podem colocar você em risco com a projeção de pequenas pedras, poeira, galhos de árvore. Árvores, então, As árvores elas caem aos montes na nossa cidade. E aí, quando você tem, nesses locais, ao invés de você, naquele momento, nos primeiros 10 minutos, vai chover e você está vendo que aquela tempestade não vai sair agora, espera. Espera lá dentro do local de trabalho, da sua casa, da escola. Não sai nesse momento, porque esse momento é um choque muito grande. A árvore, as estruturas, elas vão ter ali uma grande ação do vento. E isso normalmente cai em cima de fiação elétrica. Se cair em cima de fiação elétrica, não vá andar perto do lado da rua onde tem o poste. Normalmente você tem o poste só de um lado da rua, normalmente. Tem ruas que você tem 2 postes, né, dos 2 lados, a fiação passa por aí. Mas normalmente você tem a fiação elétrica do outro lado. Então você vai andar onde? Eu vou andar do lado onde não tem a fiação. E em relação aos raios, dá para se proteger? De que maneira? Tá caindo raio, para onde eu vou? Quando você tem, aí começa a enchente muito grande, depois que passou, as estruturas tal, não atingiu. Então tem a parte de chuva intensa. Então nos primeiros 10 minutos também a chuva é muito intensa, ela bate aí no chão seco. Você tem aquelas enxurradas, né? Até eu estava olhando ontem, uma mulher desapareceu na enchente durante uma travessia. Ela foi só atravessar a calçada. Choveu bastante. Quando você vai atravessar a calçada numa ladeira, você forma-se um rio na sarjeta. Então, se você pôr o pé, você literalmente toma uma rasteira e você cai
e você vai ser levado por essa água até um bueiro ou até embaixo de um carro. A gente não pensa na Não força que a pensa, água tem. é muito grande. Aí nessa daí, você também tem que tomar cuidado. E os raios? Os raios, nós temos na região sudeste, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o maior local de concentração de raios na América Latina. Nós temos aqui muitos raios que estão na região sudeste. Talvez por causa das estruturas que você tem de relevo, das cidades, enfim, das próprias, das confluências de massas de ar quente e ar frio, né, que tem rios de água que vêm da Amazônia. E eles param na região sudeste, pode ver. Normalmente tem chuva onde? Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Você tem chuvas fortes em São Paulo, porque são massas de ar quente que descem da Amazônia e tem massas de ar frio que vêm do sul do A país. atmosfera E colabora aí pra elas se encontram exatamente na região sudeste. Então você tem muitas condições ali grandes de raios. O que você faz? Primeiro, quando você vê o flash, você conta. Quanto tempo depois você escuta o barulho do trovão? Vamos lá. Então você vê um flash. Aí você conta. 1, 2, 3. Bum! Você escuta o barulho do raio. Quer dizer que a cada 3 segundos o raio está a 1 quilômetro de você. Se você viu o raio e escutou o barulho do trovão, quer dizer que ele caiu a 300 metros de você. É muito perigoso. Então, a cada 3 segundos, 1 quilômetro. 2 segundos, aí você vai escutar em 6 segundos. 6 quilômetros? 6 quilômetros e assim por diante. Para ver se o perigo está mais Exatamente. próximo. Então, É verdade que o raio sempre atinge o ponto mais alto, por isso, se eu e você estivermos jogando ou brincando na areia da praia, você vai ser atingido primeiro que eu. Olha, Com certeza, porque ele é muito alto. Não, mas não, eu acho que não. É verdade isso? Não tem a diferença de altura entre Não? nós, eu acho que não. Mas eu acredito que se você Porque tiver... sempre ouvi dizer que você tem que agachar Isso. se você está desprotegido. O que a gente fala normalmente até nas escolas é para que a molecada. Então você vê o raio, escuta o barulho do trovão, aí você vê quanto tempo depois. Tá. Se até 3 segundos você estiver num lugar onde você está, eu vi o raio, já escutei o barulho do trovão, e você está num lugar aberto, então um campo de futebol. Estou na praia, outro local aberto. Porque a própria incidência do raio é muito grande nesses locais, porque ele tem um espaço aberto. E aí você fica desprotegido. Como que eu posso fazer? Eu posso agachar, fico agachado, abaixo a cabeça, tipo posição como se estivesse no avião. Tá. Então você vai lá e abaixa e fica abaixado, aguardando passar essa tempestade. Se eu estiver próxima à árvore, a árvore é uma Você proteção? tem que sair de perto das árvores. Correndo. Sai de perto. Não fique embaixo de árvores, não fique em local aberto. Não Dentro fique... de carro? Dentro de carro é o melhor local. Se você puder correr para dentro de um carro, você corre para dentro do carro, porque a capota metálica te protege. Chama um efeito gaiola de Faraday, que é um físico, um cientista do século passado, onde ele descobriu que as estruturas metálicas de um ônibus, de um trem, do avião, do próprio carro, o raio passa no seu entorno. E aí ele se Então dissipa é um no bom chão. esconderijo. É o melhor local. E dentro de casa também, as casas que tem laje, então imagina que tem um ferrinho, como se fosse uma Sim. gaiola, concorda? É. Então se o raio cai, ele também não vai atingir você lá dentro, ele vai passar no entorno da residência. Você já viu mesmo- queimadura por raio? Eu já vi. Eu trabalhei aqui muito tempo, que a gente está pertinho aqui na represa de Guarapiranga, aqui do lado da Frame. Então a gente sabe que ali existem muitas ações de pessoal que vai jogar bola, vão frequentar a represa. Sim. Aí, sai que vai cair raio. Claudete, caiu um raio onde estavam jogando bola. E eu lembro até hoje, ele fez um buraco no chão e na hora que eu olhei um cabelo. Na hora que eu vi assim, eu não entendi que era um cabelo, mas depois era uma pessoa que tinha sido dizimada pelo raio, só ficou parte do cabelo e toda a pessoa, ela foi atingida de um jeito que eu não acreditei no que eu vi. E aí não teve o que fazer, teve que depois pegar os restos mortais dela ali e chamar um serviço lá depois do IML, porque não tinha nada, não tinha nenhum Porque se formato. atinge assim, não tem nem Então socorro. você imagina você falar de 25 milhões, 25 mil graus de temperatura, 25 milhões de volts. Como é que você vai ter um controle disso? Então, não dá para brincar com a natureza. Aconteceu. Corre para dentro de casa, para dentro de um carro. Sai debaixo de árvore, sai de locais abertos, sai da praia e se abriga.
Não posso ficar dentro do quiosque, em locais onde você não tem uma laje. Dentro de água também não? Também não. Você sai porque você é água condutora. Então, se ela cai em algum local, você pode ser atingido por aquele raio. Porque ele vai buscar esses pontos mais altos e, às vezes, você pode estar ali e ser o ponto mais alto em vários lugares. Se você jogar aí na internet, você vai ver. A pessoa é atingida na praia, andando. Ela está andando, pum! Aí cai um raio em cima dela. Porque ela é o ponto mais alto. Não Imagina, dá para não brincar. dá para brincar. Hoje a gente tem o serviço da Defesa Civil que avisa, né, se a chuva vai ser severa, se tem ventos fortes. Tem que levar em conta essa informação. Tem. Porque é uma informação que também salva vidas, né, Você Major? pode ter certeza, quando você coloca lá o Cell Broadcast, que você recebe por SMS, você está no local, ele pega pela sua localização. Sim. Então, é um contato direto da Defesa Civil Estadual com as operadoras. Então, de acordo com aquele alerta que ele der, você vai receber. E pode ter certeza, na hora que você recebe o alerta, vai dar uns 5, 10 minutos depois, vem aquela chuva, desaba tudo. Então, o que você vai fazer nesse momento? Vou ficar na rua? Não. Vou me proteger. Por causa do vento, por causa da enxurrada, por causa dos raios. Porque senão você vai ser mais uma vítima. Outra queixa muito grande na nossa cidade é que também o número é imenso, né, de motociclistas e de como morrem motociclistas na nossa cidade, mesmo com a faixa azul agora, só para motos, mas o motorista não respeita, o motociclista não respeita. Vocês atendem muito do Corpo de Bombeiros chamados para socorro de motociclistas? Não só, né, do Corpo de Bombeiros, mas o SAMU também de São Paulo. A gente incentivou ali 60 motos para o SAMU atender a operação. De moto? De moto, pô. A gente sabe que eles precisam ter essa agilidade. E também os motociclistas trabalham com isso. Então, acho que um papel muito importante da cidade é criar esses espaços como a faixa azul, dar o suporte para Eles estão ali, né? Já aconteceu. É bom, eles têm que ir. Não tem volta. Agora, o que a gente não pode fazer é cada vez mais incentivar algumas ações que eu, teoricamente, ali eu não entendo que é um transporte público, por exemplo, com moto. Eu vou colocar alguém na garupa da minha moto. Poxa, a gente já tem um monte de acidente, eu vou colocar mais um mototáxi. Em algumas cidades podem funcionar, mas aqui na cidade de São Paulo, talvez em algumas regiões, especificamente em alguns pontos onde você não tem uma oferta grande. Serviço bom de transporte é você criar metrô, é você criar estruturas com corredor de ônibus. Isso aí é um investimento numa cidade do porte de São Paulo. Mas quando você pega uma moto e você vai colocar alguém na garupa, o resultado vai ser que, ao invés de eu ter uma pessoa que se machuca, eles se machucam muito. Em uma cirurgia de cada lugar que eles vão, numa UPA, você entra lá pelo menos uns 100 mil reais para colocar um parafuso na perna, para fazer uma cirurgia, para fazer um exame de tomografia. Enfim, eles são caros. Ao invés de eu colocar para uma pessoa, eu vou ter para 2 pessoas. E eu vejo que isso, a cidade não comporta esse tipo de prática. Em algumas cidades existe, mas aqui na cidade de São Paulo não tem. Eu tive recentemente na China, para a gente ver investimentos no transporte público, inclusive de emergência. E eu não vi lá ninguém andando na garupa de outra moto, né? Eles têm, vamos ali dar uma agilizada em algumas faixas exclusivas para moto. Na França também moto não. elétrica. E não tem trabalho com moto, por exemplo, é outro país que não tem. Tem aqueles que gostam de moto, tem a moto em número bem mais reduzido, mas aqui virou prática comum. Inclusive, sem ser oficial, mototáxi a gente sabe que funciona em tudo quanto é comunidade brasileira. E aí eles acabam tendo os acidentes, aí é difícil, né, para você atender esses acidentes, para você ter uma reforma. O país acaba gastando muito e não resolve o problema. Eu também acho. Então, acho que a gente tem que investir para que eles possam ter a capacidade de sustentar. Vai entregar pizza, vai entregar um monte de produto, a cidade acolhe os motociclistas, eu acho que é muito legal, mas eu acho que ele tem até onde ele não coloque os outros em risco. Eu acho que não vale a pena. Em casa, Major, quais são os maiores perigos? Eu vou bastante também aos núcleos de convivência de idosos. São locais que a cidade tem, onde aquelas pessoas, os idosos, já deram sua contribuição, ficam em casa, sem atividade às vezes, aí eles vão lá para o núcleo de convivência. Então, vão aprender costura, vão aprender algumas técnicas de fazer comida, enfim, para convivência. E aí eu sempre falo para eles, escuta,
quando fizer aquela vontade, quando der aquela vontade de fazer aquele xixizinho à noite, acende a luz. Não importa se você vai acordar o marido, acordar o filho que está às vezes no quarto do lado, acende a luz. Fazer xixi no escuro é perigoso? É perigoso porque eu falo para eles, olha, quantos anos a senhora tem? Ah, eu tenho 80. A senhora vai, anda. E às vezes você não vê um tapete, esqueci um chinelo, bati, saiu lá, enfim, caiu. Uma fratura de fêmur. Eu atendi tantas vezes no Corpo de Bombeiros aos idosos com fratura de fêmur. Por quê? Queda em casa. Aquele tapete que escorrega no banheiro. Já colocou uma barra, né, para você se segurar? Uma cadeirinha para o idoso. Por exemplo, vai tomar banho. Às vezes você tem uma... troca Tapete a temperatura. antiderrapante. Aí você tá indo lá, coloca assim, na hora que você entra no chuveiro, aí aquela aguinha quentinha, puxa vida, mas você não tá bem de saúde e dá aquela apagada. Se você tiver nessa situação, segura na barra, coloca ali, senta na cadeira, espera um pouquinho. Então, uma vez eu tava em casa e aí tocou o telefone, professora Luciane. Aí, puxa, mas ela me ligando essa hora, né? Eram umas 8 horas da noite. Major, socorro! Minha mãe caiu no banheiro. O que aconteceu? Eu não sei ainda. Já conseguiu entrar no banheiro? Não, ainda ela está trancada. Falei, não, então arromba a porta. Aí arrombou a porta, tal, chamou um vizinho, tal. Daqui a pouco, minha mãe está aqui. Aí eu falei para ela, escuta, antes de levantar a mãe, presta atenção. Fala para ela, mãe, olha para mim. Ela olhou para você, olhou. Ela está consciente? Tá. Fala para ela, sorri para mim. Aí ela falou assim, nossa, ela tá sorrindo para mim, mas tá estranho o sorriso dela. Falei, calma, calma, não fala nada. Fala para ela pegar as duas mãos e colocar na ponta do nariz. Ah, ela colocou uma, colocou, a outra não colocou. Pergunta para ela onde ela tá. Mãe, onde você tá? Eu escutei. Eu tô no banheiro. Falou com a voz enrolada. Olha só, ela pode ter tido no momento que estava lá tomando banho, ela tem... escala de Cincinnati, são 3 perguntinhas que você faz. Essas 3 perguntinhas, aí chega para ela, dá para perceber pelo telefone que ela teve um AVC, teve um derrame. Repete as perguntas para mim, para saber se a pessoa teve uma AVC. Fala para ela sorrir para mim. Então, o que eu espero do sorriso? Simetria. Porque quem está tendo AVC não Ele consegue tem um sorrir? sorriso com a boca torta. Põe as 2 mãos para mim na ponta do nariz. Ela põe só uma. A outra ela não consegue mexer, ou ela coloca a mão em outro lugar. Onde você tá? Eu tô no banheiro. Quer dizer, AVC. AVC. Então, quer dizer, eu não vou falar para ela, mãe, você teve um AVC. Eu vou sair de lado, falar, ó, espera um pouquinho, não levanta a sua mãe, porque é um coágulo, um trombo que pode estar impedindo o fluxo de sangue para o cérebro. Olha que grave. Então, se ela está deitada, esse trombo está parado. E se você mexe de uma maneira, vou levantar você, esse trombo possa correr pelo corpo e a pessoa morrer na sua frente. Ei, para. Falei para ela, calma, centro de operações. Olha, uma vítima possivelmente de AVC no endereço tal. Chama ajuda. Chama ajuda. Aí o que aconteceu? Uns 5, 10 minutos depois chegou uma ambulância com um médico. E aí a ambulância com o médico aqui na cidade de São Paulo eles são com os equipamentos anticoagulantes. Custa R$4.500 um anticoagulante desse, uma injeção. Já na veia da mãezinha, a mãezinha já começou a falar bem. Opa, já estava calma, mas ela foi deitadinha para o hospital numa sexta-feira, aí depois na segunda, no domingo, se eu não lembro, ela foi embora para casa. Poxa, olha só que coisa simples. 3 perguntinhas. Deixa ela deitada, o serviço de emergência foi lá buscar e levou ela para o hospital. Aí, quer dizer, ela não foi afetada. Olha só como é simples. Então, são informações que são importantes. Em casa. Caiu. E também socorrer sem ter noção de socorro pode piorar a situação. Não pode. É? Porque se ela já levantasse. Isso. Imagina aquele trombo parando no cérebro dela e se mexendo. Agora, tombo é uma coisa impressionante, né? Nossa. Escada, então, é inimigo da dona de casa. Perdão, não trombo. O tombo você tem muitas ações de pisos escorregadios, de sapato, escada. Dona de casa adora, não sei porquê, tapete e escada, viu? E aí... Só se acidenta, porque até escadinha de 2 degraus acaba sendo perigosa para limpeza, qualquer escada. É muito perigoso você fazer uma limpeza em casa quando você tem lá, ela está sozinha, vou subir numa escada. Escuta, uma escadinha, normalmente tem 4 apoios, borracha no chão para que ela não escorregue. Onde você tem alguém segurando, ou você se segura em algum lugar.
Não dá para depois de algum tempo você ir lá. Vários casos aconteceram. Falo do Gugu, né? Que ele Nossa. foi fazer alguma manutenção, eu não sei, eu só ouvi falar. Sim. Mas quantas vezes eu em casa também, às vezes eu tô lá, ai meu Deus, eu tô aqui subindo em tal lugar, eu não tenho ninguém aqui para mim. Chama alguém para ficar do perigoso. lado. Sabe por quê? Eu acho que quando a pessoa envelhece, mas tem boa saúde, ela esquece a idade que ela É tem. isso. Não é toda hora que você fica lembrando, ai, eu tenho tantos anos, cuidado, eu tenho tantos anos. Você esquece a idade que você tem, que foi o caso do Gugu, eu acho, e quando vê, já fez a besteira. Já subiu onde já não deveria, né? Numa altura muito grande, você pode ter uma tontura. E quantos acidentes acontecem assim? Nossa, eu precisaria de uns 4 episódios para a gente ficar falando ou tentando lembrar de coisas que... para te ajudar, né? Para que você se recorde. Ó, 3 perguntas. Ele acabou de dizer que salvam vidas e quantas coisas não foram ditas aqui. E assim que o Major Palumbo chegou aqui na produtora do Hélio Silima, na Frame, ele falou que foi socorrer uma garota aqui perto até, né? Que inalou fumaça, que é outro perigo. Então, eu queria encerrar esse episódio falando sobre incêndio. Né? Nós temos... Que o Corpo de Bombeiros e um bombeiro faz muito além do que apagar incêndios, né? Mas vamos encerrar com os incêndios, então. Ah, Claudete, aconteceu... Ela ficou ruim, a moça? Infelizmente, né? Ela acabou perdendo a vida. Era aqui pertinho. Perdeu a vida? Perdeu, ela morreu. Pegou fogo num apartamento. Ela foi bem ao ponto de, quando começou a pegar fogo, pode acontecer por causa de curto-circuito normalmente, de um equipamento. Instalações elétricas. horríveis. Então, enfim, tem uma air fry, desculpa falar, uma panela Não, elétrica. tudo bem. Tem uma cafeteira expresso. Então, quer dizer, ela consome muita potência. Eu não ligo em várias tomadas, porque ela pode passar para um sofá, para uma cortina, para o tapete. Ah, você diz assim de beijamente? Sim, Tem um monte de... exatamente. Aquela estante da sala que é cheia de Nossa, equipamento, fica a tudo minha ligado. viu? Então, toma Tá cuidado. vendo, Almir? Não pode nada disso, eu te falo. Meu E marido. aí, o que acontece é que uma residência média brasileira, em 1 minuto de fumaça, talvez você já não consiga ter noção de onde está a saída. É muito rápido, começa a ter a fumaça, 1 minuto. 1 minuto, você tem uma fumaça densa, porque encosta num tapete, numa cortina, então ela começa aquela fumaça a encostar no teto, daqui a pouco ela começa a baixar, e nesse momento a menina saiu. Olha, incêndio no meu apartamento, bateu em todas as portas dos andares. Inclusive do andar de cima, do andar de baixo. Mas os colegas do bombeiro falaram, olha, ela acabou voltando. Nesse momento, quando você tem a fumaça, presta atenção, a fumaça, você enxerga a fumaça. O fogo você se afasta. Então, vou me queimar? Pô, tô sentindo a caloria, eu saio de perto. E a fumaça? A fumaça aquele perigo ali que ele chega em todo quanto é lugar, você vê, e quando você começa a respirar, a queima, por exemplo, de um tecido, ele libera monóxido de carbono. Imagina que você está dentro de uma garagem com o carro ligado, o escapamento do carro mandando um monóxido de carbono. E o pior, o nosso corpo, quando respira o monóxido de carbono, entre outros gases dos incêndios, mas o monóxido de carbono exclusivamente, cianeto também, o gás cianeto, que é muito tóxico, ele entra na corrente sanguínea, ele se liga à molécula de hemoglobina e você morre até dentro do centro cirúrgico. Porque você precisa do antídoto. E os bombeiros aqui em São Paulo, com os médicos do grau, tem um antídoto. Então, se for pego dentro do incêndio, imediatamente, a menina que foi lá no Paraná, não sei se você viu que ela estava pendurada na janela. Sim. Se ela tivesse aqui, ela teria a chance de receber esse antídoto que a gente tem nas viaturas. Então, ela aplicaria esse antídoto para cortar a ação do monóxido de carbono na hemoglobina do sangue e ela poder fumaça. respirar. Essa garota aqui em São Paulo morreu por inalar fumaça. Inalar fumaça. Olha como é perigoso. Telefone do Corpo de Bombeiros para ajuda, para informação, para tudo que você precisar. Olha, o telefone 93, é muito comum você ter isso, mas hoje em dia, eu vou pegar para vocês aqui, ó, é um aplicativo que os bombeiros têm, e o aplicativo dos bombeiros emergência, eles são aplicativos que você entra na sua loja de aplicativo, né? Você baixa é rapidinho, para que você possa chamar os bombeiros no momento de maior dificuldade. E ali, quando você faz isso de uma maneira rápida, o socorro também vem rápido. Então, você vai lá na loja de aplicativo, você entra lá, bombeiros,
E aí baixa você o baixa o aplicativo. aplicativo. Mais fácil, então. Aqui, ó, um aplicativinho desse aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui pro Deixa eu nosso só clica na câmera. tela Mostra pra quem- não... Ah, tá aqui. Tá Já aí tava já. mostrando. Opa, perdão. E já saiu da tela. Aqui, peraí. ó, pronto. Olha Tava lá. certo, você tava mostrando certo. É isso aqui, ó. Tá aí. Olha que legal. Baixa esse aplicativo. Tá vendo? Na hora que você baixa, você vai ter ali a chance de chamar rapidamente socorro, entrar em contato com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, todo mundo. A emergência precisa funcionar, porque as pessoas têm pressa e cada segundo vale uma vida. Eu queria agradecer muitíssimo o vermelho ou azul? Ah, vermelho, né? Dos Vermelho, é do bombeiro, lógico. A cor de vocês. Olha lá. Um Moleskine aí Oh, para muito você obrigado. anotar suas vitórias. Eu conversei com o Major Palumbo, major veterano da PM e vereador aqui em São Paulo. E como vereador pode e quer ouvir você também. Eu posso deixar esse Lógico. WhatsApp? É 11 9 1661 1193, tá? Ou até para as palestras, se vocês quiserem, eu acho super importante, 91661 1193. Ou as redes sociais, quais são? É o Major? @Major Palumbo. Tá. Pode colocar Lá tem direto, tudo e tem também várias informações, né? Legal. E matérias. Muito obrigada por ter Foi vindo, um prazer viu? em reencontrá-la. Para mim também, uma alegria. Eu tenho aí um extremo carinho pelo seu trabalho, Obrigada, por tudo obrigada, que você Major. faz aí para ajudar a nossa população. Obrigado. Obrigada, um grande beijo. Um beijo para você. Tá vendo um QR Code aqui? Se clicar nele, vai poder ver todos os nossos episódios e são mais de 100. Vale a pena. Beijo, tchau.